Nós estamos em 2023 e atualmente está acontecendo um conflito que já decorre de alguns anos aí entre Israel e Palestina. E sempre que acontece uma situação de guerra como essa, e tal como também acontece entre Rússia e Ucrânia, as pessoas se lembram do evento mais histórico que a gente tem com relação a guerras, que é o finalzinho ali da Segunda Guerra Mundial e do uso de armamento nuclear. Então isso faz com que as pessoas tenham um certo receio caso algum desses países resolva utilizar um armamento desses para pôr fim na situação, porque todo mundo sabe que o impacto que esse tipo de armamento tem realmente é muito problemático, tem um poder destrutivo muito grande. Se na época da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve os primeiros artefatos nucleares, já era muito destrutivo, imagine hoje, onde esse estudo já é muito mais avançado. Só que a questão é que esses armamentos nucleares possuem algumas distinções entre eles. Não tem apenas um tipo, tal como a gente se refere, né, a bomba atômica. Na verdade, tem outros dispositivos que são considerados armamento nuclear e existem diferenças entre eles. Tá? E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Mais especificamente a diferença entre dois artefatos, né, a bomba de fissão nuclear e a bomba de fusão nuclear. Também vou falar um pouquinho a respeito das bombas de nêutrons, porque é uma coisa muito absurda que não podia ficar de fora desse episódio. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu vou falar para vocês aí a respeito da diferença entre as bombas de fissão nuclear e de fusão nuclear e o bônus aí de falar a respeito das bombas de nêutrons. Mas antes de eu falar disso, como sempre, queria fazer as minhas considerações iniciais com dois grandes tópicos para comentar aqui com vocês, né? O primeiro diz respeito ao meu pedido de desculpas. Semana passada eu devia ter publicado esse episódio aqui que eu estou publicando agora, mas em virtude de muitas coisas para fazer, eu realmente não consegui, tá? Teve o feriado e tudo, mas pra gente que é professor, final de ano realmente é muito complicado, tal como no ano passado que eu efetivamente tinha parado de produzir conteúdo, né? Não tava dando conta. Esse ano eu ainda tô dando conta, mas aos trancos e barrancos, né? Até no próprio TikTok eu tinha postado um ou outro vídeo, né? E realmente tá um pouquinho difícil, ele apertado de tempo, né? Mas até aí o final do ano eu vou concluir pelo menos o episódio de número 100, que inclusive vai ser referente a perguntas que eu ouço com muita frequência aqui, né, ou comentários que eu vejo tanto aqui no podcast, lá pelo Instagram, ou pelo TikTok. Tem considerações muito interessantes. E já falando a respeito do TikTok, entra a minha segunda pontuação aqui. Ai, gente do céu, eu vou falar um negócio pra vocês. Às vezes, ser divulgador científico faz a gente perder um pouco de paciência. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pelo seguinte, não, vejam vocês. Hoje, nessa data que eu tô gravando o podcast, ó, hoje é dia 10 de novembro de 2023. Esse podcast vai ser publicado dia 11, amanhã, né? Até lá, inclusive, eu já sei que vai ter mais coisa, mas o que acontece? Eu havia publicado no Instagram, algumas semanas atrás, que lá na faculdade onde eu trabalho, nós havíamos conseguido um tubo de raio-x, eu ia desmontar para mostrar para as pessoas que dentro da máquina de raio-x não tem elemento radioativo, porque isso é uma lenda, é um estigma, um negócio assim que fica ali que as pessoas pensam que tem, e não tem. Então, nada melhor para provar do que mostrar. E eu realmente perco muito a minha paciência, porque mesmo eu mostrando, tem gente que simplesmente tem um negacionismo científico tão intrínseco e uma falta de compreensão. Não é possível, entendem? Porque assim, eu na minha cabeça, de pessoa que sei de radiação, mas sou leiga em outras áreas, eu acho que é muito legal quando alguém de uma área mostra na prática aquilo que ela está falando, né, e explica com detalhes ali, né, por que as coisas são como são. Eu entendo que eu tenho uma compreensão, né, a respeito de comunicação e tudo mais que já me facilita. Muitas pessoas não têm isso. Muitas pessoas, às vezes, tiveram um ensino muito precário, não têm uma facilidade para compreender, para se comunicar e ouvir o que está sendo comunicado, interpretação, né? Compreendo. Só que uma coisa é justamente isso, você não compreender. A outra coisa é você negar. Nossa,
eu fiz um videozinho, né, postei lá no TikTok, então o vídeo eu abrindo, né, com os alunos e tudo mais, expliquei que máquina de raio-x emite, sim, radiação ionizante, mas que não é produzido por elemento radioativo. A máquina não é radioativa. A máquina produz raio-x por meio de eletricidade ali dentro do tubo de raio-x. Basicamente foi isso que eu expliquei, um vídeo assim de 1 minuto e meio. Expliquei que eu sei que as pessoas pensam que tem, né, radiação lá, tem o Césio por causa do acidente de Goiânia. Coloquei no vídeo que o acidente de Goiânia foi por causa de uma máquina de radioterapia, não raio-x. E as pessoas simplesmente não prestam atenção, elas não entendem. Daí teve comentário assim, mas se não é raio-x, é máquina de quê? Sendo que tava no vídeo. Né? Aí a pessoa perguntando, não, mas se não tem elemento radioativo, então produz radiação como? É justamente o que eu estou mostrando no vídeo. Ai, meu Deus. Aí uma pessoa escreveu assim, não, tem sim, tem elemento radioativo sim, tá dentro do vidro. Gente, eu fiz o vídeo inteirinho, gravando, mostrando o medidor Geiger, o tempo todo no vídeo, apontando a radiação de fundo. Porque se a máquina de raio-x está desligada e não está eletrificada, não tem raio-x, não tem produção de radiação. Aí outra pessoa falou, o cara do Better Call Saul, lá, que tem um maluco que tem alergia à radiação eletromagnética, né? Não, ele tava certo, porque agora o novo medo desbloqueado. Eletricidade produz radiação. Ai, meu Deus, eu não falei isso. Meu Deus, é muito complicado, gente, porque, olha, eu não sei como que corrige. Se quem tá me ouvindo também trabalha com divulgação científica, já passou por problemas semelhantes, ou se é uma pessoa do público leigo que acha que existem formas mais adequadas de mostrar certos conteúdos, porque eu não consigo imaginar eu sendo mais clara numa explicação e numa demonstração do que eu fui. Mas eu não sei. Eu, por um outro lado, fico feliz que comentem, por mais que seja um monte de barbaridade, pelo menos dá engajamento, mas ai, meu Deus. Ai, gente, eu juro que, olha, tem horas que eu não sei o que eu faço. Enfim, eu sigo tentando esse caminho das pedras. Pedras muito densas, enormes e pontiagudas, diga-se de passagem. Então, eu gostaria só de compartilhar isso com vocês, porque, senhor, é muito triste ver isso sozinha. Então eu preciso expressar, mesmo que vocês não me deem devolutiva, se vocês quiserem me dar um apoio, um amparo, um ombro, amigo virtual para eu prestar as minhas queixas, me chamem no Instagram lá no Radiação para Leigos, porque tem dias que, senhor. Enfim. Basicamente são esses os meus comentários. Agradeço muito a quem me escuta aqui, como sempre, que me acompanha. Sempre recebo uma ou outra mensagem aí. E isso pelo menos compensa um pouco esse peso árduo de tentar combater a ignorância científica, porque é muito difícil, tem dias que é complicado. Eu tô rindo porque eu tenho uma característica de quando eu tô nervosa começo a dar risada, porque não é possível. Enfim, gente, vamos falar então aí do nosso tema da semana. Bom, mas já respondendo a pergunta sobre qual é a diferença entre uma bomba de fissão e uma bomba de fusão, só pontuando que a de nêutrons eu vou deixar para falar no último bloco, tá? Mas basicamente a diferença entre elas está no princípio físico que faz com que esses dispositivos tenham as suas características exclusivas. A bomba de fissão é a que nós chamamos de bomba atômica, tá? Bomba atômica é a de fissão. Essa bomba funciona por meio da quebra de um átomo bem grande no meio. E quando a gente faz essa quebra, a gente vai ter a liberação de uma quantidade muito grande de energia. Geralmente esses átomos que são fissionáveis são ou urânio ou plutônio. Precisa ser um elemento específico por causa das características de ligação nuclear, por causa das características da quantidade de energia de ligação que existe ali. Então, são materiais propícios para a fissão, para a quebra, tá? Então, digamos que a bomba atômica seria uma questão mais redutiva ali do átomo, né? Você quebrar ele no meio. E é isso que vai produzir energia. Agora, a bomba de fusão nuclear é outro princípio. A gente vai ter a união de dois núcleos de átomos que são muito leves.
E quando você faz a união desses átomos leves em um único e maior, você também vai ter a produção de uma quantidade de energia que é ainda maior do que a bomba de fissão, tá? Tanto que essas bombas, elas já não são chamadas de bombas atômicas. A bomba de fusão, ela pode ser chamada de bomba de hidrogênio ou bomba termonuclear, tá? E a bomba, no caso, né, tem esse nome de hidrogênio justamente porque é normalmente o elemento que eles utilizam para conseguir juntar o núcleo deles e produzir essa quantidade bem grande de energia. E basicamente essa diferença de rendimento entre os dois tipos de bomba se dá pela eficiência no momento de conversão de massa em energia. O que eu quero dizer com isso? Sabem aquela fórmula do Einstein, E igual a mc ao quadrado? Basicamente é ela que vai ditar o porquê que acontece tanta liberação de energia por meio de um processo tão trivial ali quanto a divisão de um átomo no meio ou a junção de dois outros átomos. Quando a gente tem a fissão, o ato de dividir o átomo no meio vai fazer com que surjam outros elementos. E nesse processo a gente acaba perdendo um pouco de massa que se transforma em energia de uma maneira muito grande. Na fusão isso também acontece. Quando a gente tem a junção dos dois isótopos de hidrogênio para formar um átomo de hélio, a gente tem também uma pequena perda de massa que é convertida numa quantidade gigantesca de energia. Só que no caso da fusão isso é feito de um modo mais eficiente porque essa reação consegue se sustentar de um modo mais estável, digamos assim, do que na fissão. Bom, indo agora para um contexto um pouco mais histórico relacionado a esses dispositivos bélicos nucleares, tem um episódio aqui no podcast onde eu falo sobre como que funciona uma bomba atômica, mas como os episódios são independentes, vou falar aqui. Basicamente, o primeiro dispositivo bélico nuclear que foi criado foi a bomba atômica, a bomba de fissão nuclear, lá no começo do século XX, por causa da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Previamente a isso, em 1939, existia um grupo de físicos, pesquisadores, que descobriram o processo físico denominado fissão nuclear, que é o que eu comentei anteriormente, a quebra de um átomo grande no meio e a obtenção de energia muito, muito forte a partir dessa quebra. Claro que o conhecimento científico se constrói como se fosse uma escadinha. Muitas pessoas previamente a esses três cientistas já estavam fazendo pesquisas acerca desse assunto, mas a titulação final acabou indo para esse grupo de três físicos porque eles que efetivaram, né, a comprovação e os cálculos para provar que isso seria possível. Os físicos em questão que eu estou me referindo é o físico Otto Hahn, o Fritz Strassmann e a Lise Meitner. Então, eles que foram nomeados e laureados posteriormente com o Nobel, né, por causa dessa descoberta. A partir do momento que essa informação caiu dentro da esfera científica, os Estados Unidos ficou com receio, dado o contexto de Segunda Guerra Mundial, de que outros países pudessem usar esse fenômeno físico que foi recém-descoberto para a construção de armamento, especialmente a Alemanha, ali naquela época do nazismo e tudo mais. Então eles resolveram sair na frente e criar esse projeto secreto, que era liderado pelo Oppenheimer, do filme que eu comentei com vocês, para que reunissem uma série de cientistas e tentassem usar esse conhecimento teórico para uma coisa mais prática e construção desses armamentos, tá? E realmente deu certo, tanto que a gente conhece bem a história aí de Nagasaki e Hiroshima com relação a esses dispositivos, né? Eles usaram, basicamente, bombas atômicas que eram constituídas com dois tipos de elementos, urânio e plutônio, né? Então, uma das cidades teve a detonação de uma bomba de um tipo e a outra cidade teve a detonação de uma bomba de outro tipo em 1945. E naturalmente, né, essas bombas foram lançadas ali no Japão, e eles tinham até uma terceira bomba que seria lançada, não foi, e resultou em um experimento que outros físicos estavam fazendo e deu aquele tal do Demon Core que eu já comentei previamente aqui com vocês. Mas o ponto é, a partir desse momento que teve o lançamento de bombas atômicas em cima da nação japonesa, que posteriormente se rendeu e a Segunda Guerra Mundial acabou, foi meio que realmente uma divisão ali, um marco histórico muito absurdo, porque, né, realmente começou a levantar ali um monte de questão ética, questão moral, com relação ao uso de armamento nuclear e tudo mais. E até mesmo teve o desenvolvimento aí, né, da corrida armamentista durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o ponto principal eu lembro que eu li isso num livro do Yuval Harari, que ele é historiador.
A partir do momento que a gente teve o uso de bombas atômicas e que se foi visto o poder destrutivo que elas têm, a gente teve menos conflitos porque há receio de que algum dos países surte e use um armamento desse contra outro, e realmente é um estrago gigantesco, como a gente pode constatar com base no que vimos em Nagasaki e Hiroshima. Lembrando que aquelas bombas foram as primeiras, as que nós temos hoje em dia desenvolvidas são realmente muito piores. E eu falo isso porque justamente em virtude daquela questão da corrida armamentista durante a Guerra Fria, os Estados Unidos desenvolveu muito armamento nuclear, e eles testavam pra caramba em uma região que fica nas Ilhas Marshall, mais especificamente no atol de Bikini, que inclusive vem uma curiosidade aí pra vocês que eu já comentei uma vez no TikTok, não lembro se aqui eu falei, mas vou falar de novo, qualquer coisa. O desenho do Bob Esponja, ele se passa na fenda do biquíni, né? E quando eu era criança, eu lembro que eu ouvia, né, biquíni, eu achava que se referia à roupa de banho, mas não. O biquíni que se refere no desenho é o atol de Bikini, que foi palco, né, para detonação de armamento nuclear e testes. Então, portanto, é uma região que está contaminada com resquícios radioativos do que sobra da fissão dessas bombas. E por isso que os bichinhos lá no desenho têm vida, porque eles são umas mutações causadas pela radiação dos testes atômicos. Eu procurei para ver se o desenhista, né, se o criador do desenho tinha alguma coisa a dizer, e não tem nada. Então essa é a minha teoria, tá? E inclusive tem até uma questão que eu acho que eu já comentei aqui também, que eles tiraram a população nativa das Ilhas Marshall e realocaram para um outro lugar, só que teve um teste nuclear que fizeram lá que foi mal programado, e os ventos que soprou aquela nuvem radioativa, o fallout, a chuva radioativa da bomba, acabou indo em cima da própria população que estava realocada. É bem pesado, tem um documentário sobre isso que chama Radio Bikini, que mostra essa questão, e as pessoas lá tiveram uma incidência maior de câncer de tireoide por terem se contaminado com iodo radioativo, resquício da bomba. Enfim, né? Bem complicada essa questão, é uma das razões pelas quais as pessoas têm receio, têm preconceito com energia nuclear, com tecnologia nuclear, embora a gente tenha muito uso pacífico e regulamentado, ainda fica esse resquício, esse fantasma relacionado ao uso indevido. Atualmente existe um tratado entre os países que são membros signatários da Agência Internacional de Energia Atômica com relação a não produzir armamento nuclear, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Que teoricamente surgiu para que a gente conseguisse controlar a proliferação e reduzir o número de armamento nuclear a ser desenvolvido por esses países, o que inclui os Estados Unidos e atualmente no caso é a Rússia, né? Não é mais a União Soviética, mas teoricamente inclui esses dois países, só que existe sempre aquela sensação de risco iminente de detonação de bomba ou de desenvolvimento de armamento nuclear, unicamente porque parece ser uma coisa meio velada. Até mesmo existem países que afirmam constantemente ter a tecnologia, ter a bomba e o uso, e aí fica uma coisa meio assim, né? Será que tem ou será que não tem? Você não vai pagar para ver, né? Num conflito. Mas a gente sabe que para ter bomba atômica você precisa ter conhecimento de tecnologia nuclear dentro do país, tem que ser bem desenvolvido e tem que ter material para isso, né? Para você produzir as bombas. Não dá para fazer se não for com urânio ou com plutônio, no caso das bombas de fissão. Aproveitando esse gancho para falar a respeito dos países que são considerados potências no que diz respeito ao armamento nuclear, a gente tem em primeiro lugar os Estados Unidos, obviamente, porque eles foram os primeiros a desenvolver a tecnologia, então tem mais tempo de estudo na área, mas também porque considera-se que eles fizeram muitos testes e, portanto, eles realmente dominam a tecnologia. E depois, a Rússia, que é a nossa antiga União Soviética dissolvida ali, né? Então eles também, além de possuir a tecnologia, têm um grande arsenal. Então os Estados Unidos e Rússia estão ali lado a lado, muito por causa da Guerra Fria também. A China, obviamente, também, né, considerada uma potência nuclear significativa, embora, até onde se sabe, o número de armamentos, de ogivas que eles possuem, tecnicamente é menor do que o da União Soviética, quer dizer, da Rússia e dos Estados Unidos.
A França também. A França é um país que usa muita tecnologia nuclear, usa muita energia nuclear, né? Então a independência energética deles se dá muito por causa de terem usinas no país, tem mais de 50 e poucas usinas lá. É um país pequeno, né? Não tem muito recurso natural, então para não ter que depender energeticamente de outro, então eles produzem a deles ali com o reator. Inclusive, já até falando disso, eu estava lendo um livro aí, antes de eu começar a surtar com o final das aulas, né, e tudo mais, quando eu tinha um pouco de tempo, que é o livro Energia Nuclear, uma Tecnologia Feminina, né? Apesar do título, ele contextualiza muito a questão de energia nuclear de modo geral, mas ele traz muitas figuras femininas que geralmente não são contextualizadas de outras formas. Mas o ponto que eu tô querendo falar aqui é que o autor comenta que o fato de termos energia nuclear possibilitaria muitos países que são subdesenvolvidos a terem um pouco mais de independência energética se tivessem tecnologia nuclear e investimento para terem as suas usinas, para produzirem a sua própria eletricidade. Só que esbarra nessa questão de outros países, né, obviamente, ir contra o interesse, né, é sempre bom você ter alguém dependendo e gerando dinheiro, né, e às vezes também a questão da própria população não aceitar tão bem a ideia, porque quando a gente está falando de energia nuclear, você não pode só ir lá e montar uma usina, tem que ter uma aceitação pública das pessoas daquela região para que isso possa ser instalado, porque as pessoas precisam passar por treinamentos para caso aconteça alguma coisa, tal como o Chernobyl, por exemplo. Então tem todo um negócio ali por trás, é bem interessante. Em um outro episódio eu falo sobre. Mas voltando aqui, então, além da França, a gente tem também o Reino Unido, que tem um arsenal, mas é considerado pequeno. A Índia, que também eles têm um programa nuclear militar, né, desenvolvido já, que tem um arsenal. O Paquistão também diz ter armamentos nucleares. Israel, que é o nosso foco, inclusive atualmente, como eu falei lá no início do episódio, né, que está em guerra contra a Palestina, sabe-se que eles têm a tecnologia nuclear, mas eles nem confirmam nem negam o fato de terem armamentos, né? Eu espero que a gente não tenha que descobrir isso na prática. E falando do nosso país, Brasil, né, nós temos tecnologia nuclear, a gente tem programa nuclear civil, que no caso seria para a implementação das usinas de Angra, que nós temos lá no Rio de Janeiro. Nós temos sim programas, né, e reatores de pesquisa que podem produzir, fazer enriquecimento de urânio e etc. Mas, até onde se sabe, o Brasil optou por não desenvolver armamento nuclear, porque ele é comprometido com os acordos internacionais do Tratado de Não Proliferação de Armamento Nuclear. Ele é signatário desse tratado, porque ele é membro da Agência Internacional de Energia Atômica e desde 1998, quando esse tratado foi assinado, portanto, o Brasil é comprometido a usar energia nuclear para fins pacíficos. Então, o nosso programa nuclear brasileiro é focado principalmente no uso dessa tecnologia para finalidade médica, pesquisa e geração de energia, seguindo na risca o que está disposto nesse tratado. Bom, e ainda falando a respeito das bombas de fissão, a bomba mais poderosa de fissão que já foi detonada foi feita pelos Estados Unidos no auge da Guerra Fria e é a bomba chamada Ivy King. Ela foi detonada lá nas Ilhas Marshall, que era o lugar para teste, em 16 de novembro de 1952, com uma potência de aproximadamente 500 quilotons, tá? Então, realmente foi considerada uma das mais poderosas já detonadas, porém, quando comparada com uma bomba de fusão, não chega nem perto, só para a gente ter noção do poder destrutivo desse dispositivo. Mas beleza, por que é que a bomba de fissão é tão poderosa, né? Como eu comentei lá no início, é justamente porque a gente tem uma quantidade de energia muito grande liberada no momento da detonação, né? E basicamente vão ser dois fatores, né, que vão fazer com que isso seja dessa forma, tá? Bom, então, como a fissão nuclear libera uma quantidade muito grande de energia, quando a gente tem ali a quebra desses átomos, a gente vai ter liberação de energia cinética, térmica e radiação ionizante, tá? Além do, claro, uma explosão tal como seria com uma dinamite, que vai fazer com que haja uma devastação por causa de onda de choque.
e isso vai fazer destruição de edifício, infraestrutura e tudo mais. Claro, né, e fora o que eu comentei, né, radiação térmica vai matar todo mundo queimado. Radiação ionizante é letal para o organismo vivo, vai destruir, inabilitar DNA, a pessoa morre, dá uma síndrome aguda que não tem santo que salve e que, inclusive, por causa de toda a somatória de fatores, é um final inescapável. Bom, e quanto às bombas de fusão nuclear, que também são as bombas conhecidas como termonuclear ou bomba de hidrogênio? Elas surgiram em 1952, foram desenvolvidas também pelos Estados Unidos, né, e realmente tem um poder muito mais destrutivo, por razões que eu já comentei aqui anteriormente, tá? A primeira bomba de fusão nuclear que surgiu foi, como eu falei, feita pelos Estados Unidos, é uma bomba chamada Ivy Mike, e ela foi detonada nas Ilhas Marshall para você conseguir ver, né, qual que era o poder destrutivo. Mas a bomba mais poderosa de todas, né, que no caso vai ser de fato uma bomba de fusão, ela foi feita pela União Soviética em 1961, uma bomba denominada Tsar Bomb. Ela foi lançada no arquipélago de Nova Zembla, na União Soviética até então, e realmente ela tinha uma potência de 50 megatons. Lembram que anterior eu falei que era 500 quilotons, né? Essa é megatoneladas, né? Então, realmente, né, o poder destrutivo desse tipo de armamento é muitas vezes maior do que qualquer uma das bombas que tenha sido usado na Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, já deixo uma dica para vocês. Tem um sitezinho que se chama Nukemap e você consegue comparar o poder destrutivo das bombas que nós temos disponíveis ou que já foram testadas. E quando a gente pega a Tsar Bomb, que é a que está lá no ápice dentre os dispositivos nucleares, realmente é assustador. E, obviamente, né, como a gente teve uma demonstração prática por meio dos estudos, né, dessa detonação experimental que a União Soviética fez aí na época da Guerra Fria, né, e com a destruição colossal que essa bomba conseguiria fazer, isso fez com que o uso de uma bomba termonuclear se tornasse impraticável em situação real de combate, porque você mata tudo, né, todo mundo, seja amigo ou inimigo. Então, realmente é impraticável e a destruição física é realmente muito grande. E é muito interessante também falar a respeito de que o fato de que uma bomba de fusão é muito mais complicada e complexa de ser desenvolvida do que a de fissão. Ambas são complexas, obviamente, são dispositivos que demandam você ter um conhecimento técnico e em questão nuclear muito grande, né? Os países têm que ter desenvolvimento nuclear, mas realmente a bomba de fusão ali, ela tem uma necessidade para que esse fenômeno físico ocorra, de você ter uma temperatura muito alta e uma pressão muito grande, na ordem do tipo milhões de graus Celsius. Pensem no Sol. O Sol é uma estrela que funciona, entre aspas, né? Seu mecanismo de fazer ser ativo é a fusão nuclear. Então a gente tem que ter ali uma temperatura realmente muito grande para que você consiga superar a repulsão que existe natural entre os núcleos atômicos e permitir que eles se aproximem e se fundam, tá? Então, e essa temperatura, por consequência, vai gerar uma pressão gigantesca aonde esse processo vai ocorrer. E para que a gente consiga ter as condições necessárias para fazer essa fusão, né, a gente vai ter que conseguir manter tudo isso num estado estável, né, e tudo mais. E também até tem uma questão que as pessoas perguntam, né? Por que a gente não usa energia, né, de fusão para fazer usina nuclear? Em vez de... Porque as usinas hoje, né, as usinas que nós temos, elas trabalham com o mecanismo de fissão nuclear, tal como a bomba atômica. Não se tem usina de fusão justamente porque é muito complexo você conseguir chegar nessa alta temperatura e conseguir resistir essa pressão, mas também é muito difícil você controlar uma reação de fusão. A reação de fissão é fácil acabar com ela. Na bomba você quer que exploda, beleza, você não vai controlar. Mas numa usina, por exemplo, como que funciona? Você tem lá barras de controle que absorvem nêutrons que são liberados durante o processo de fissão. E é eles que vão fazer a reação em cadeia, colidindo com outros núcleos e fazendo com que eles também quebrem. Se você tira o nêutron, acabou, não tem fissão. Agora, na fusão é outro rolê. Depois que você começa, você manter o equilíbrio entre a taxa de reação e a temperatura e a pressão é muito complicado, tá? Então, realmente é um tipo ali de produção de energia que, se fosse para finalidade de uso pacífico, é mais complicado atualmente de controlar.
O lado bom é que, se fosse possível, a gente ia ter ali uma fonte de energia muito limpa e muito abundante, tá? Se esses desafios técnico-científicos forem transpassados, porque, ao contrário da fissão que gera rejeito, lixo nuclear, a fusão é uma produção de energia realmente muito limpa. É energia pura, sem resquício, sem rejeito. Quem sabe no futuro, né? E é muito interessante aqui comentar, né, a respeito de que tanto a bomba de fissão quanto a bomba de fusão vão liberar radiação ionizante, porque como a gente está tendo manipulação do núcleo de átomos, a gente sabe que isso, né, tem relação com radioatividade, portanto, para tentativa de equilíbrio, a gente tem liberação de energia. E parte dessa energia não é só energia cinética e só energia térmica, é também energia de radiação ionizante, tá? Então a bomba de fissão geralmente vai liberar radiação gama e muitos nêutrons, tá? Nêutrons esses que dão sequência à reação de fissão e mantêm a cadeia autossustentável, tá? Mas também tem outros tipos, tem radiação alfa sendo emitida, tem radiação beta, tá? Então isso pode acontecer. A bomba de fusão também emite radiação gama e também emite nêutrons, só que essa questão da emissão de nêutrons tem um diferencial com relação à fissão, porque os nêutrons são absorvidos pela própria massa crítica. Na bomba de fusão, não, esses nêutrons são projetados de modo livre, tá? E aí até vai entrar em questão a bomba de nêutrons, que eu já vou comentar ali com vocês. Antes de eu falar sobre isso, é interessante pontuar que toda bomba de fusão, para que você consiga ter a questão de temperatura e pressão ideal para fazer com que os núcleos dos átomos se juntem, você tem que ter previamente uma detonação de fissão. Então, toda bomba de fusão, ela é fissão-fusão. Ela não é exclusivamente de fusão, ela depende do primeiro dispositivo mais arcaico e menos eficiente para conseguir chegar na temperatura e pressão adequadas para que aí sim seja ativada a sua fusão nuclear. E a bomba de nêutron? Olha, vou falar para vocês que essa daí é a que me dá mais cagaço. E embora todos esses dispositivos tenham implicações éticas severas, porque são projetados para matar, né, o uso bélico, essa de nêutron eu acho que é um pouco pior nesse aspecto ético, porque ela é projetada não para ter destruição de estrutura, mas sim para você ter morte por radiação mesmo. É muito bizarro, porque o nêutron ele tem uma interação com o tecido biológico muito tensa. É muito zoado, cara. O nêutron ele entrega uma energia muito absurda quando colide com o tecido biológico e é muito perigoso, altamente ionizante, tá? Então, uma bomba de nêutron, também chamada de bomba de radiação aumentada, basicamente é uma bomba de fusão nuclear. É um dispositivo termonuclear, só que ele tem uma diferença. No dispositivo termonuclear, né, quando a gente vai ter ali a explosão, né, os nêutrons geralmente são contidos dentro do próprio dispositivo para reaproveitamento ali do negócio, embora muitos sejam projetados externamente. Só que essa é feita de propósito para que esses nêutrons não sejam reabsorvidos no processo e para que eles sejam de fato espalhados, tá? Então, os dispositivos realmente não conseguem conter e essa radiação vai ser espalhada ali para as pessoas que estão ao redor, né? Ela não tem um rendimento bom de detonação, ela não vai fazer destruição estrutural como a bomba de fusão tradicional. Muito embora a gente tenha, sim, né, uma produção ali de calor e tenha, de fato, uma detonação. Só que o objetivo da criação dessa bomba, né, na real, foi o quê? Você usar como um armamento antitanque. Essa bomba, ela não tem a intenção de destruir infraestrutura, como eu comentei, ela não tem essa capacidade, a infraestrutura fica intacta, por assim dizer. Só que quando a gente tem a passagem desses nêutrons, né, a projeção desses nêutrons da detonação, um tanque, por exemplo, não é projetado com um material metálico que consiga barrar esses nêutrons e, portanto, eles conseguem passar qualquer tipo de blindagem. A gente só consegue blindar nêutron com parafina, né, ou coisas que tenham muito hidrogênio. Mas então o nêutron ele é muito penetrante, então ele consegue passar o antitanque e matar, por exemplo, a tropa inimiga, entendem? Mantendo a preservação estrutural. E isso é muito doido, porque mesmo que esses tanques sejam projetados para resistir a certos tipos de detonação ali, né, um certo nível de explosão nuclear, com relação a essa questão de nêutron, não. Então isso quer dizer que você consegue ter uma destruição da tropa inimiga
como eu falei, né, preservação ali daquela estrutura, né? E claro que é importante pontuar, né, que esse termo radiação aumentada justamente diz respeito a esse momento de detonação, tá? Depois, posteriormente, não há resquícios, né? Não fica, como eu falei, é uma energia mais limpa, né? Então você não tem resquício de elementos sem ser daquele início da parte da fissão, que é feita para ativar um método de fusão. Mas de modo geral, né, é uma coisa muito bizarra pensar que você vai ter ali então a produção de uma bomba que é para ser usada de modo antitanque para que os nêutrons penetrem as blindagens e destrua as pessoas e não as estruturas. Para fazer bomba de nêutron, eles usam o tritium, que é um isótopo do hidrogênio, que ele tem um tempo de meia-vida de 12 anos, e isso implica o fato de não ser possível fazer bomba de fusão ou bomba de nêutron para armazenamento a longo prazo, porque ele decai, daí a bomba fica menos efetiva e não vai conseguir ter a detonação que precisa. Então são bombas que são feitas no momento que você quer ter a destruição. Só que o problema, né, que as pessoas não levam em consideração, né, ou melhor, levam em consideração, por isso que não usam, né, que quando você usa ali na questão de você ter a bomba de nêutron que passa pelas pessoas, o problema maior não é só com relação à letalidade que ela tem para os indivíduos que estão ali expostos, só que também diz respeito ao fato de que esses nêutrons lançados em fluxo, eles podem induzir radioatividade das coisas que estão ao redor, por meio de ativação nuclear. Porque o nêutron, quando ele colide com o núcleo de algum material que é estável, ele pode desestabilizar e fazer com que fique radioativo. Então, um ambiente de guerra, que você, sei lá, tá ali com um monte de conflito acontecendo, você destrói os inimigos com esse tipo de bomba, só que você vai deixar tudo radioativo por consequência, por meio de ativação, não resolve muito também, porque daí a tua tropa também morre por causa da radiação emitida pela radioatividade da estrutura que você bombardeou. Então isso é uma coisa muito doida, embora essa radioatividade não perdure muito tempo. Mas é importante lembrar que os organismos são relativamente sensíveis à radiação ionizante, ser humano principalmente, né? Quanto mais próximo ali do epicentro, mais intenso vai ser essa radiação. Geralmente essas bombas conseguem produzir uma dose ali de radiação absorvida de 80 grays. Se for converter isso daí para radiação, para dose equivalente, dose efetiva, é realmente um valor muito acima do letal ali de 4 a 6 grays. Então é realmente um negócio muito absurdo. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha ficado clara a diferença entre esses dispositivos. E se você tem uma sugestão para me passar, ou se você gostaria de compartilhar alguma coisa comigo, não deixe de me mandar uma mensagem lá pelo Instagram, o Radiação para Leigos, ou por e-mail, né, o radiaçãoparaleigos@gmail.com, e me acompanhar lá no TikTok também. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio. Até lá!